carta do apóstolo Paulo, 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Hoje eu quero tentar discorrer um pouco as Escrituras. O tema que eu trago nessa noite é a cruz, o homem caído e Jesus. Tudo a ver conosco. A cruz, o homem caído e Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, primeira carta, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 16. Fala da nova humanidade em Cristo. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Esses dois textos que eu li, ele menciona a cruz, menciona o homem e menciona a ação de Jesus. Paulo diz que para aqueles que estão se perdendo, que é uma loucura, mas para nós, aqueles que estão no caminho, é poder. Poder como amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Paulo diz também que a cruz é o meio, da cruz que reconciliou o homem com Deus, destruindo a inimizade. Foi na cruz que Jesus, ali, ele destruiu todo tipo de barreira. No momento que Jesus ali foi pregado no madeiro, Jesus morre por todos. Hoje, o objeto cruz, ele é utilizado de várias formas, como um símbolo de proteção, por exemplo, para algumas pessoas. Alguém coloca uma cruz em sua casa, alguém coloca uma cruz no seu estabelecimento comercial, alguém coloca uma cruz também numa corrente em seu pescoço, no braço, aquele chamado crucifixo, que é um Jesus fixo num madeiro, ou numa prata, ou num objeto de metal, de ouro. As pessoas têm algum conhecimento, de maneira tal que elas utilizam desse objeto cruz como proteção. Em alguns filmes, a cruz também serve para expulsar vampiros. Tem tudo isso aí se apresenta, diz que o vampiro vai embora. Então a cruz, ela tem sim, na mentalidade de muitas pessoas, ela tem um poder. A cruz, ela tem simbologias também. Quando nós passamos aí em qualquer viagem que fazemos, em algum lugar a gente passa e avistamos uma cruz, e aquilo ali está indicando que naquele lugar morreu alguém. Então a cruz, ela está ali como um símbolo, como um significado de morte naquele lugar. Naquele exato ali lugar, a cruz ali está simbolizando, está significando que houve um acidente, que houve uma morte naquilo ali, só estendo ali a cruz. Então ela pode ser também um símbolo de proteção ou até mesmo de fé, no sacrifício que foi feito por Jesus. A pessoa pode usar aquilo ali, a cruz, de alguma forma, a cruz sem Cristo, não carregar mais um Cristo no madeiro, mas a cruz como um sinal, como um símbolo, que foi na cruz, onde Jesus ali entregou a sua vida, onde Jesus derramou a sua vida, onde Jesus pagou pelos nossos pecados. Também isso é um símbolo, isso é natural. No Império Romano, isso tinha algum sentido, era sinônimo de vergonha. Era uma exposição que se fazia em praça e a pessoa ficava envergonhada, se passava aquela vergonha, era uma maldição, tinha tortura física extrema. Crucificação era uma execução
pública, não era algo que era feito em um local reservado, era para que todos tomassem conhecimento que aquela pessoa, ela feriu uma lei, ela feriu uma ordem, ela foi rebelde, ela desobedeceu, e por causa disso ela estava sendo morta e crucificada e pregada em um madeiro. Ela estava sendo ali feita por isso. Mas, no entanto, o sacrifício de Jesus, ele deixou de ser um símbolo. Ele deixou de ser uma marca. O sacrifício de Jesus, ele agora passou a ser um monumento, passou a ser algo que demonstra amor e vitória. Quando Cristo está na cruz, as suas palavras finais está consumado, ou seja, não perdeu, eu concluí, terminei o que eu vim para fazer. Mas aí está na cruz, está ali no momento que Jesus, ele morre na cruz ali. O Jesus que é pregado na cruz, no madeiro, e interessante que a gente está entendendo que a cruz tem esses símbolos, tem esses significados todos, e a gente pergunta, e por que Jesus foi crucificado se era algo especificamente para quem cometia algum delito? Por que Jesus morreu daquela forma? E a gente vê que até na própria Escritura, o próprio Pilatos olha para Jesus, depois de várias acusações, e fala assim, não vejo neste homem culpa alguma. E para se livrar de ser ele, de alguma forma, ter uma culpa, no ato ele diz, eu lavo minhas mãos, mas isso não adiantou muito, Jesus seguiu e foi pregado ao madeiro, independente dele ter dito isso ou não. Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre esses 3 pontos, a cruz, o homem caído e Jesus. Em Gálatas 3, versículo 13, está sem sinal o negócio ali. Ainda bem que estão. Gálatas 3, verso 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo redimiu, tem versões que diz, Cristo nos resgatou. Resgate, ele comprou, Cristo nos comprou, nos resgatou. Então, na cruz ali, a cruz tem o significado de compra, fomos comprados. Mas não fomos comprados por um preço qualquer, fomos comprados por um preço altíssimo. Cristo nos resgatou, nos tirou da maldição da lei e se fez, ou seja, Cristo se colocou em meu lugar, Cristo se colocou no seu lugar. E tem um texto bíblico bem conhecido que alguém parece que estava entendendo isso, né? É o texto dos 2 ladrões na cruz, que alguém até brinca, né? Que tem um ladrão mau e um ladrão bom. Que um é bom e o outro é um ladrão que não é bom. Lá em Lucas, no capítulo 23, um dos ladrões, quando o outro está assim condenando Jesus, está dizendo, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti e salva-te a nós. Um outro estava ali vivendo a mesma situação, ele fala assim, não está percebendo que nós estamos aqui pagando pelo que merecemos? E este nada fez. Um dos ladrões, ele reconhece que é merecedor da morte, porque ele cometeu delitos. Aquilo não era ele não tinha um outro fim para a vida dele. Mas ele olha para Jesus, fala, esse cara não merecia. E ele começa a entender 2 palavras importantes para a minha vida e para a sua vida: graça e misericórdia. E ele fala assim, lembra-te de mim. Aí eu pergunto, e você deve se perguntar, lembra-te de quê? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Baseado em quê? Ele vira para Jesus e fala, lembra-te de mim. Porque nós olhamos e falamos assim, lembra da minha história? Eu te seguia, eu dava dízimo, eu orava, eu contribuía, eu era fiel. Lembra-te da minha história. Ele fala, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele começa a vivenciar coisas ainda que não era por ele sequer durante todo o tempo de caminhada pensada. E naquele momento ele vê um Jesus que poderia derramar sobre ele graça e misericórdia. Ou seja, graça, conceder sobre a vida dele aquilo que ele não merecia. Misericórdia,
não conceder à vida dele aquilo que ele merecia. Não fazer com ele aquilo que ele merece, mas conceder misericórdia, olhar para ele com compaixão. Jesus mesmo na cruz sendo comparado com um malfeitor. E fica uma pergunta aqui, você aceitaria ser chamado de assassino sem ser? Dá uma ordem na sua casa de prisão, né? Porque nesse caso não existe ordem, nesse caso a pessoa vai preso mesmo, é encontrada, é buscada, não vai um comunicado, você será preso, né? Mas você aceitaria, né, ser chamado de assassino sem ser? Ninguém aceitaria isso. Mas foi isso que Jesus fez. A direção do crime, a direção para quem cabia a sentença, era para mim, era para você. Ele fez assim: eu assumo a culpa. E qual é o preço? Ele disse: eu pago o preço. E qual foi o preço? Ser preso, entregue, crucificado, morto, por causa do meu e do seu pecado, por amor à minha e à sua vida. Nós encontramos ali, em Colossenses, no capítulo 2, diz que Jesus, todo escrito de dívida, o pecado faz com que nós sejamos devedores, o pecado faz com que nós sejamos escravos, presos, dominados, e diz que o todo escrito de dívida que era para nós, que Jesus pegou, é como se ele pegasse uma cédula assim, algo semelhante aqui, e pegasse ali e a cravou, cravou na cruz, como se o título chegasse, a promissória viesse, e Jesus dissesse assim: está pago, está pago, dívida paga, cravou na cruz, dívida paga. Na cruz, tudo que foi preciso fazer foi feito. Quando Jesus chega ali no livro de João, no capítulo 19, no verso 30, quando ele diz a frase conhecida no mundo todo, tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o espírito e morreu. Quando Jesus exclama, quando ele fala isto, está consumado, ele está dizendo: tudo o que era preciso fazer foi feito. Não resta mais nada. O preço que era necessário pagar foi pago. O preço do pecado foi pago. Dívida quitada, sacrifício, justiça de Deus cumprida, sacrifício feito e aceito por Deus. A Bíblia diz que como aroma agradável Deus recebeu. Jesus não tinha dúvidas. Eu e você, sim. Jesus não tinha dúvidas daquilo que estava sendo feito, do propósito cumprido, da missão que lhe foi dada. Jesus não tinha nenhuma dúvida de estar consumado. Em livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso problema, a nossa barreira, o ser humano de uma forma geral, o ser humano caído, o problema do homem, não são simplesmente as coisas que afetam a mim e a você, não são nossas condutas moral, não é nossa questão de saúde, não é nossa questão financeira. Essas coisas, elas fazem parte de um mover de coisas de quem está vivo, de quem está respirando. Um dia é bom, o outro não, o outro é mais ou menos. Um dia vem uma virose, outro dia aparece qualquer coisa aí, é o caminhar da vida. Mas o problema e a doença do ser humano é o pecado, é o que afasta o homem de Deus, é o que tira o homem, o ser humano, do propósito de Deus. E lá na cruz, nesse símbolo que você passa na rua e vê, talvez você tenha ele pendurado no seu pescoço. Isso é muito mais do que algo que vai trazer, sei lá, compor, fazer o conjunto como uma peça de roupa, um acessório. Isso é muito mais do que tudo isso. Isso tem significado. Foi na cruz que Jesus morreu por mim. Foi na cruz que Jesus morreu por você.
Mas não seria necessário uma cruz se não tivesse um problema, uma causa. Para que a cruz sem causa? Para que a morte sem causa? Porque foi nela que Jesus deu a vida, ela é a prova de amor de Deus por nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda crentes, discípulos, servos do Senhor, convertidos, batizados nas águas, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, sendo nós ainda não merecedores, mas a graça alcança a nossa vida. Então, existe a causa, e a causa é o pecado. A Bíblia diz que todos se desviaram, todos. Que se todos se desviaram, não há um sequer que busque a Deus. Toda raça humana é vista como caída, está em Romanos 3, versos 10 e 12. Toda raça humana caída, todos se desviaram. Isaías 59, verso 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, os vossos pecados nos separam. Há uma separação. O ser humano, o pecado e Deus. E o pecado que está no meio faz separação. O homem não se chega a Deus por si mesmo. O homem não se chega a Deus por sacrifício. O homem não se chega a Deus por ser bom, por ter feito tudo. Um jovem chegou diante de Jesus e diz: bom mestre, o que fazer para ter a vida eterna? E Jesus dá uma relação conforme a lei para ele. Fala, sabe os mandamentos? Ele dá uma resposta que eu não sei quem aqui poderia dar. Ele disse: sim, conheço. E faço tudo isto desde que sou criança. E por que está procurando algo? Por que está buscando em Jesus algo? Por que está ainda com dúvidas, com conflitos? O que é que eu vou fazer? O que devo fazer? Porque existe em mim e em você um vazio tão grande que, por mais que a gente, mesmo dentro de princípios religiosos, mesmo dentro de uma igreja, mesmo participando de oração, mesmo participando de missão, mesmo fazendo um monte de coisa, dá aquela ideia que precisa fazer mais. Aquela ideia, aquela sensação que precisa mais e mais. E a pergunta é: o que eu faço? O que é que eu tenho de agir? Como é que eu tenho de fazer? Ou seja, a pergunta é: eu posso me salvar? Porque se tem algo que eu possa fazer, o que eu posso fazer? Ele não sabia, ele não entendia, ele não cria, que não era o que ele pode fazer, mas é o que Jesus fez, mas é o que foi feito. Mas na mentalidade dele, assim como na mentalidade de muitas pessoas, na mentalidade dela, ela tem de correr atrás, ela tem de fazer, ela tem de suar camisa, ela tem, ou seja, depende dela, depende dos esforços dela, depende da santidade dela. E a Bíblia diz que essas coisas é tida como trapo de imundícia, não é vista como nada, é pelo que Jesus fez. Então as pessoas vivem com angústia no coração, um vazio que nada satisfaz. Quanto mais busca, mais está faltando. Alguém já viveu assim ou está vivendo? Eu já vivi. Quanto mais busca, mais está faltando. E já vivi fora de Deus. Já vivi noitadas em Feira de Santana, nos melhores lugares, nas melhores coisas, e no final parece algo estranho estava acontecendo, que havia um vazio, havia uma tristeza, alguém angustiado, alguém sem sentido para viver. Salomão expressa isso dizendo que de tudo que o coração, que os olhos podem ver, ele não poupou a vida de viver, mas era como correr atrás do vento, você nunca alcança. Isso que é tudo vaidade, é como você correr atrás do vento. O sentido da vida não está nas realizações pessoais, ainda que eu e você queremos, ainda que eu e você desejamos, ainda que eu e você estamos correndo atrás, mas isso não dá sentido, parece um saco furado. A gente vai enchendo e vai esvaziando, vai enchendo e vai esvaziando. O sentido da vida é Jesus. E nessa busca, nessa luta, foi por muito tempo que eu vivi assim. E hoje, eu não sei porquê, como eu disse no início, eu lembrei-me muito do meu batismo,
que era assim, um homem totalmente vazio, um homem de noitadas, um homem perdido, um homem que jogava pedras em igreja, um homem perdido. E até que um dia, lembro-me como se fosse agora, levado por um rapaz que trabalhava na nossa casa, e esse rapaz, ele me convidou para ir em uma célula na casa dele. E eu fui pela educação dele, e talvez também, penso eu, pelo desespero da minha alma, porque eu já tinha pensado em me suicidar por várias vezes, eu só ficava com medo de praticar alguma coisa e ficar em estado em coma no hospital, eu só tinha medo disso. Muitas vezes eu descia essa ponte aí, Rio Bahia, dizendo, vou bater esse carro numa carreta, e vinha um pensamento dizendo assim, se você fizer isso, se não morrer. A pessoa que quer morrer agora com medo se não morrer. E foram por muitas vezes, então talvez foi esse vazio de encontrar satisfação e realização para a vida, fez eu ir até a casa dele, ainda tirando onda, participei de uma célula na casa dele. Isso foi um dia meio de semana, e quando foi no domingo, eu fui à igreja dele, né? A igreja, fui ao avivamento bíblico, onde ali eu entreguei minha vida para Jesus, no ano de 1995. E a mensagem eu nunca esqueci. Eu esqueci o contexto, o conteúdo da pregação, mas o texto eu nunca esqueci. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas dores. O castigo que era para nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Não sei mais nada, você perguntei como foi. Eu sei que naquele dia, eu que andava cheio de dores, eu que andava totalmente perdido, eu que não tinha sentido para viver, naquele dia, não entendi como, não sei nem explicar hoje. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus dizendo, Ele levou o meu sofrimento, Ele levou a minha dor, mas eu não sabia nem quem de fato era Ele, que era amor. Isso foi um processo, mas tudo começou naquele dia. Talvez você não vai entender muita coisa nessa noite, mas pode ser a noite que tudo começou a mudar na sua vida, pode ser a noite que tudo pode marcar a sua história, porque não haverá, queridos, a inimizade com Deus, a nossa vivência relacionada com o mundo. Tiago diz lá que os amigos do mundo são inimigos de Deus. E como eu posso me familiarizar com o mundo? Ele fala no texto, ele fala, adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E às vezes a gente lê o texto e pensa que está falando de adúltero, de adultério, de relação conjugal. É que na aliança com Deus ele trata a comparação em paralelo a um casamento. E o homem não está tratando da infidelidade de um homem com uma mulher, ou de uma mulher com um homem, mas está tratando diretamente da infidelidade do homem para com Deus. Do adultério, o homem que deixou de ser fiel a Deus. O homem que deixou de servir a Deus para servir outros deuses. O homem que vive no mundo fazendo as coisas, né, dizendo-se cristão, dizendo-se discípulo, mas nega a Deus nas suas transações, nas suas relações, nos seus convívios. E ele chama adúlteros. São pessoas com corações divididos, que trocam comunhão com Deus por amizade com o mundo. Não é por pessoas específicas, é pelo curso do mundo. E se nós não tivermos uma luz no mundo ao qual vivemos hoje, se nós não tivermos uma luz para discernirmos onde andarmos, o que assistirmos, onde entrarmos, quando sairmos, nós vamos estar perdidos. Temos a facilidade de sermos de alguma forma, eu e você, influenciado pelas coisas que nos cercam, do que as coisas que nos cercam serem influenciadas por nós. Somos muito mais fáceis a ser contaminados por rodas, por círculos, por convívio, do que a chegar em um lugar e mudar aquela história. Pode acontecer, mas a probabilidade é mínima de você chegar. Por isso que a Bíblia fala assim, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz, sai de baixo.
Não fica nessa. Então, às vezes, a gente entra no mundo assim, troca comunhão com Deus, relativismo. Alguém diz, mas não é assim, namoro, né? Isso aí na sua igreja está diferente, na igreja tal, pode dormir junto. E a pessoa está ali doida para dormir junto, não liga mais para a palavra de Deus. Ele fala, está vendo aí, é isso mesmo. Mas você está com um documento aqui na mão, e isso aqui eu consigo para você facilitar. Não, mas a Bíblia diz que você tem que ser sábio. Sábio não é transgredir normas estabelecidas. Sábio é manter-se inteiro diante de Deus, ainda que normas estabelecidas lhe causem danos. Então a gente vai dizendo isso é relativo. E por último é o pior da história. Por último é que as pessoas ouvem a serpente. E a serpente sussurra ao ouvido e fala assim: nega, não foi muito bem assim que Deus falou. Eu acho que você está exagerando. Come o fruto. Isso é muito relativo naquela época que Deus escreveu. Isso é muito relativo. Uma mentirinha só. Alguém disse que mentira tem perna curta. Mentira não tem nem perna. Mas é uma mentirinha só. Mas alguém já disse que por causa de uma pequena mentira, no dia seguinte você é forçado a fazer uma mentira maior. Para sustentar aquilo que você fez. Então, pense numa vida assim, um homem caído, um homem perdido. Houve uma cruz. Tem o pecado, mas tem Jesus. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Gostaria que fosse projetado. Não poderíamos resolver as coisas por nós mesmos. Não tem jeito. A gente descobre qual o problema. O problema é o pecado. O problema é que o pecado nos afasta de Deus. O problema é que o pecado nos tira da presença de Deus. O problema é que o pecado nos separa. O homem vive separado de Deus. E como resolver? O homem busca, né? Ele sobe escada, ele faz uma reza, ele toma um banho, ele busca na filosofia, ele busca na ciência, ele busca nas igrejas evangélicas. O homem está aí, porque o homem está entendendo que está faltando alguma coisa. E ele quer fazer. É aquela pergunta, o que é que eu devo fazer mais? E Jesus fala, nada. Eu já fiz tudo para resolver esse problema. Mas eu procuro quem? Eu procuro o Papa, o padre, o pastor. Tudo isso são coisas que é louvável, que deve ser procurado, mas a início, quem resolve o meu problema? E a Bíblia diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem vai intervir na minha causa? Quem vai resolver o meu problema agora de inimizade, de afastamento com Deus? Quem vai resolver isso? É o Cordeiro perfeito. Quando João olha, João fala assim, eis, eu acho que João falou bem assim, com o dedo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João vê a Jesus, né? O homem pensa que salvação tem a ver com ele. Não tem a ver com ele, salvação é para ele, salvação tem a ver com Jesus. Em nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então foi aquele que comprou a minha vida com o seu sangue, aquele que levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, aquele que levou a surra que era para nós, o castigo, o único caminho que nos mostra a verdade e vida, que nos conduz ao Pai. Todo caminho leva a Deus, é mentira. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O caminho é este, que é um caminho estreito, mas que tem um fim glorioso. Ninguém. Então, nós temos um mediador que é o único caminho. Nós temos um mediador que é aquele que escolheu esvaziar-se para morrer por nós.
Em Filipenses diz que Jesus se humilhou, assumindo a forma de servo, que não se usurpou, não teve como privilégio ser igual a Deus, mas que antes se esvaziou, indo até a morte, e morte de cruz. E o propósito no final do texto é, para que toda língua se confesse e todo joelho se dobre diante dele, para que todos os reinos da terra, todos os poderes do universo, diante de Jesus Cristo, quer queira ou não, um dia irão se curvar diante dele. Agora eu e você, diante destas verdades, uma cruz, uma humanidade caída e um Jesus Salvador. Eu e você. O processo que levou Jesus a morrer na cruz fez parte do plano de Deus para nos resgatar da morte. Plano de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma expressão que não há mais nenhum com que se comparar, que deu o seu único filho. Não deu para que ele recebesse nada. Deus não deu para receber nada. Ele deu para que eu e você recebêssemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viver além de sobreviver, viver além de existir, de respirar, de comer, de deitar, de dormir, sem saber se vai conseguir terminar o dia hoje, que é assim que nós vivemos. Sabemos se vamos deitar, né? E se vamos levantar. Talvez no intervalo da noite, nós não sabemos. Então a esperança que se acaba ali, que se acaba no viver e existir, é viver sem esperança nenhuma. Mas Jesus veio como a nossa esperança. Jesus veio como a nossa esperança, assim como Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Queridos, não há espaço para o orgulho ou para a justiça própria. Porque eu sou bonzinho. Porque eu também faço a vontade de Deus. A Bíblia diz, veio para os seus, e os seus o rejeitaram, e os seus não o quiseram, mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. Então há uma separação. Está lá em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para todo mundo, mas tem um mais. Mas nem todo mundo o aceitaram, nem todo mundo se submeteu. Mas o mais de todo aquele que o aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Nosso lugar é na cruz com Jesus. Nele morremos, nele vivemos, nele nos movemos. O pecado até aqui tem separado você do Pai. Hoje é seu momento de render-se a Ele. Hoje é o seu dia de decidir começar uma nova história. Talvez você que está aqui também, você já conhece a graça de Deus, você lê Bíblia, você ora, mas você ainda tolera alguns pecados, você ainda tem alguns hábitos, você ainda está flertando com o pecado, com velhos hábitos, que estão ainda vivos dentro de você. Isso pode acontecer. Você é um discípulo de Jesus, mas sabe que está separado por causa de pecados que se repetem. Ouça o Pai lhe chamando ao arrependimento, a deixar na cruz tudo que separa você dele. Você que tem relacionamentos quebrados, inimizades, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, momento de comunhão, momento onde os irmãos estão em comunhão, momento onde a igreja ali glorifica e exalta a Deus, momento de verdade, momento de esperança, momento de renovação e momento de conserto. Talvez seja esse momento, antes mesmo de pegar o cálice e o pão, seja um momento de conserto com alguém. Seja um momento de pedir perdão para alguém. Seja um momento de perdoar alguém. Momento de conserto. Antes mesmo que você diga, eu vou participar, eu vou pegar, porque diz que é isso. Não tem diz que é isso. É você e Jesus. O conserto parte de você pela graça de Deus. Fique de pé. Jesus morreu em nosso lugar. Queridos, a história bíblica, no final, nos evangelhos, diz que antes mesmo de Jesus ser crucificado, teve
um momento de lançar para o povo decidir. E tinha um preso lá chamado Barrabás. O cara era terrível. Tipifica, inclusive, hoje como se fosse o pecado, o mundo. O cara estava condenado. O cara ia morrer. E diz que quando pergunta assim, a quem quereis que solteis? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? E todo mundo sabe a história. E o povo grita, solta Barrabás e crucifica a Jesus. Essa história se repete dia após dia. Essa história se repete dia após dia. As pessoas estão escolhendo o pecado, o mundo, mesmo Jesus estando frente a frente, mesmo Jesus sendo apresentado como Senhor e Salvador, mesmo Jesus sendo apresentado como aquele que veio trazer restauração, vida e cura, as pessoas estão gritando por dentro, solta Barrabás. E preste atenção, que eu já me peguei pensando várias vezes, que se alguém na história entendeu que alguém morreu no lugar dele, este alguém foi Barrabás. Eu fico imaginando no momento que Jesus ali é lançado para ser levado ao Calvário e Barrabás olhando. Era eu. Era eu. E quem vai morrer é Jesus. E Barrabás dizendo, ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Não sei. Mas Barrabás não mudou a vida. Mesmo vendo tudo na cara, mesmo entendendo tudo, mesmo compreendendo que alguém pagou o preço que era impagável, que alguém levou as dores que ele iria levar, que alguém morreu no lugar dele. E você nessa noite? Ao se olhar e olhar para Jesus, o que você vê? Aí no seu lugar, eu gostaria que você fizesse apenas um aceno com uma das suas mãos, que você, de fato, quer consertar a sua vida com Jesus. Não precisa servir à frente, você apenas faz eu vou orar por sua vida. Que você, quem sabe, você está aqui nessa noite, visita e entendeu que precisa dessa amizade com Deus, e só uma decisão, só um passo de fé, né? Pedir a levantar as mãos não tem nada a ver, porque as pessoas podem levantar as mãos porque alguém ordenou. Eu não vou prometer nada para você, porque as promessas já foram feitas e quem fez foi Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não fui eu que disse, foi Jesus. Então, aceno com uma das suas mãos. Não é para que você agora o fulano virou crente. Não. Agora você vai andar em novidade de vida, aprendendo a andar com Jesus, aprendendo em comunhão, aprendendo a ser diferente. Eu estou aprendendo muitas coisas na minha vida até hoje, com 59 anos. Com 31 anos de ter conhecido a palavra, ouvido a palavra pela primeira vez. Tenho muita coisa a ser consertada diante de Deus. Mas a graça alcançou. E eu quero orar. Curve sua fronte. Talvez a oração de alguns aqui é: Pai, eu pequei. Pai, eu estou fora do caminho. Pai, eu estou longe. Eu não sei qual é a sua oração. Mas o Senhor que sonda e conhece o coração. O Senhor que ainda a palavra não veio à boca, Ele sabe tudo quanto você vai falar antes mesmo de pronunciar qualquer palavra. Precioso Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Em ti, Senhor, somente em ti, podemos beber de uma água que não voltaremos a ter sede. Louvamos o teu nome pela tua entrega, pelo sacrifício na cruz que incluiu a nossa vida. Quando ali o Senhor estava sendo pregado no madeiro, a vida de cada uma dessas pessoas, a minha vida,
estava incluída naquele plano maravilhoso de Deus, o plano de amor, o plano de salvação, o plano de libertação, o plano de restauração, o plano de cura das emoções e tantas feridas no transcorrer da vida que a vida trouxe. Lá estava o Senhor curando, sendo pregado. A dívida, a condenação, lá estava o Senhor nos livrando, nos libertando. Está consumado, obra cumprida, e nós nos colocamos debaixo da obra cumprida, da obra de salvação. Às vezes não entendemos, às vezes queremos fazer algo como se procedesse de nós, mas vem do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. E tudo isso não provém de mim, mas diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora nós iremos aqui celebrar da ceia, desse momento de comunhão, desse momento que a graça nos trouxe até aqui. O que peço é que o teu Espírito continue a comunicar a tua verdade, a tua direção e a tua luz para o coração de cada um destes aqui neste lugar, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. E você diz amém? Fique sentado.